Boa tarde, terceiro ano, boa tarde. Eu quero começar esse vídeo dizendo primeiramente que eu estou com muita saudade de vocês, mas eu quero repartir uma sensação que me tomou ontem à noite. Eu estava no sofá da minha casa e eu comecei a ter uma série de saudades. Eu tive saudades de pessoas da minha família, que eu vejo hoje por uma tela, mas que eu queria estar abraçando pessoalmente. Saudade das minhas turmas, dos meus colegas de trabalho. Saudade de levar meu filho em uma esquina para tomar um açaí. De deixar meus filhos brincarem em praças na cidade. E isso tudo foi me provocando uma sensação assim bem enjoada. Aí eu resolvi mexer em anotações antigas. Achei um caderno pequeno de folhas amareladas, mas não foi o caderno, foi uma anotação que estava ali, de um poema que sempre me acompanhou e que não sei porquê eu não coloquei como um elemento de sustento nesse tempo que estou vivendo. Era um texto de um poema de Ferreira Goulart e eu quero falar desse trecho com vocês, porque isso está intimamente ligado à matéria que nós vamos falar hoje. Dizia assim: como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Vou repetir. Como 2 e 2 são 4, eu sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Acho que vocês, meus alunos, já perceberam o que esse escrito de Ferreira Goulart tem a ver com o momento que nós estamos passando. Tudo. O pão está caro, a nossa liberdade está muito menor. Mas eu preciso acreditar, como professora, como mãe, como mulher, que tudo vai passar. Que vale a pena continuar, que vale a pena insistir. E como professora, eu preciso associar o que li à realidade de conteúdos que vocês têm. Hoje nós estamos estudando a Idade Média, o período compreendido entre o século V e o século XV. Um período que começa, que se inicia marcado por algo que estamos vivendo, medo e insegurança. Um período que se inicia marcado por uma necessidade que nós estamos tendo, nos resguardar, retornar para ambientes onde praticamente não passávamos muito tempo, nossas casas. Nós estamos de quarentena, mas os nossos espíritos estão soltos, leves para aprender o que quer que seja. A nossa liberdade de alma ninguém nos tira. E é com base nisso que nós podemos crer que essa sociedade atual vai passar por um momento de restituição. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Goulart tinha toda a razão. Quando voltamos para o período conhecido como Idade Média, quando voltamos para o século V, obviamente encontramos ali as invasões dos bárbaros, dos estrangeiros, dos povos considerados menores, inferiores. Os bárbaros que promoveram uma modificação na estrutura histórica humana, que destituíram grandes impérios e iniciaram um sistema de produção que nós definimos como feudalismo. No feudalismo, uma característica importante: as invasões provocaram medo, e o medo fez a sociedade recuar. Essa sociedade já conhecia os ambientes citadinos, as relações comerciais, e ela teve que se guardar, retornar e fazer um outro fluxo migratório e ir parar nos campos, nos ambientes de interior, nas atividades agropastoris. Essa sociedade teve que se cercar por muralhas e vigiar, e vigiar, e vigiar o tempo todo. A Idade Média foi um período, principalmente na sua fase conhecida como Alta Idade Média, onde os homens perceberam a necessidade de se resguardar. Só que para se resguardar num ambiente rural, você precisa sobreviver. E para isso você precisa ter um quinhão de terra. E nós sabemos que terra é um elemento maior, valioso, que não nasceu presente em todas as famílias.
Então, no momento de grande perigo, que foi o século V, a partir dele, mais ou menos até o século IX, no momento de intensas invasões, de desconstrução daquela sociedade, das cidades, o que a população teve que fazer? Ela teve que se refugiar, ela teve que se guardar. Aonde? Nos ambientes rurais, e teve que necessariamente aceitar acordos. Dentre esses acordos, aceitar o que foi colocado pelos povos privilegiados, os bárbaros detentores de terra que já tinham ali reis, que começaram a perceber que ter terra é importante, mas tão importante quanto ter terra é ter a construção de um poder sobre essa terra. E para ser considerado poderoso tem que ter súdito. E o súdito só abaixa a cabeça para você, só vai se subjugar para você se ele receber algo em troca. Então, o período conhecido como feudal começa com um relacionamento entre suzeranos e vassalos. Os suzeranos, descendentes dos primeiros reis, os detentores de terra, são capazes de abrir mão, de doar parcelas importantes das terras que possuem em troca de um juramento, que você vai ser fiel, vai ser capaz de brigar, de guerrear em momentos necessários, de fazer parte do esquadrão de segurança e de ser um cliente. O feudalismo se estabelece a partir dessa relação. As famílias mais importantes, detentoras de terra, as famílias mais importantes, descendentes dos reis, as famílias mais importantes, oriundas desta troca, desta relação de suzerania e vassalagem. A Alta Idade Média conhece também a cobrança de inúmeros impostos. O repassar desse pacto, outros homens vão se tornando suzeranos e vassalos. E o amedrontar de uma população camponesa que precisa se sujeitar a inúmeras humilhações, que paga impostos mil, inclusive a instituição mais forte desse período, que é a Igreja Católica. Veja bem, vários feudos vão ser constituídos, cada feudo tem sua política e sua economia, cada feudo, por vezes, tem suas moedas. Mas existe um elemento capaz de unir todos os homens. E esse elemento é a fé, é a crença. Porque quando o feudalismo se estabelece a partir do século V, muitos reis foram convertidos ao cristianismo, foram convertidos ao catolicismo, e esta religião vai manter durante séculos a fim um controle total dos homens deste período. Eles são diferentes nas categorias que exercem, essa sociedade é estamental, dividida em ordens. Vale muito o nascimento, vale muito o prestígio original, mas todos eles são unidos por uma fé que é a fé católica. Estamos do século V até o século XV, as primeiras religiões protestantes ainda não se estabeleceram. A Igreja Católica é senhora, ela é senhora do conhecimento, ela é senhora das almas, e ela é importantíssima para você entender por que depois de tantos e tantos séculos de feudalismo, as revoltas se manifestaram só na Baixa Idade Média. Ou melhor, elas ficaram mais agressivas só na Baixa Idade Média. Você precisa pensar que durante muito tempo os senhores conseguiram controlar os seus servos. Mas não eram só os senhores. Eles controlavam servos que já estavam extremamente conectados com a ideia de que tinham nascido para obedecer e para trabalhar. Em uma sociedade que não era letrada, onde é que eles aprenderam isso, por favor? Nas igrejas. Você tinha uma estrutura de feudo, onde você tinha um manso senhorial, que eram ali as propriedades pertencentes ao senhor. Você tinha um manso servil, mas você tinha um manso comunal. E no manso comunal, que poderia ali ter ampla circulação, existia a igreja. Então existia um momento no feudalismo onde todos os homens eram considerados homens filhos de Deus, e Deus tem uma ordem diferente para esses homens. Uns nascem para mandar, outros nascem para trabalhar, e alguns nascem para angariar controle espiritual nessa sociedade. O servo é ensinado dentro do catolicismo que ele deve obediência ao seu Senhor, e que essa não é a vontade da igreja necessariamente, mas é a vontade do que está acima da igreja, a vontade de Deus. Olha durante quantos séculos esse controle se fez praticamente absoluto. Existe algo também a se anotar. A Alta Idade Média trabalhava com uma ideia de controle que em determinado momento vai ser rompida. Sabe quando? Quando o próprio feudalismo prosperar. Olha que contradição. O feudalismo é um sistema rural de atividades agropastoris. O sistema chamado comércio continua existindo, mas ele é ínfimo, reduzido, incipiente.
As cidades ficaram extremamente destruídas, a sociedade foi para um ambiente rural. Jurar fidelidade para um senhor que, na ausência de um Estado maior, paro para falar sobre isso. A sua sociedade hoje está passando por uma insegurança. Mas você, como cidadão do mundo atual, espera respostas de uma instituição chamada Estado. Existe um Estado que obrigatoriamente tem o poder de te defender. No feudalismo, diante da incerteza e diante do medo, você não poderia recorrer ao Estado. Então você tinha sim que se subjugar e jurar fidelidade para um senhor de terras que ia te abençoar com a proteção dele. E que estava de mãos dadas com a igreja, porque a igreja ensinou para aqueles homens que o Senhor não pode ser questionado, que essa não é a vontade só da igreja, mas quem está acima da igreja é a vontade de Deus. Só que dentro do feudalismo algo se modifica. Algo se modifica porque o feudalismo vai prosperar, avançar. Ele vai sair de uma área rudimentar para uma área de progressão técnica. Como assim, Renata? A evolução vai chegar dentro do próprio sistema feudal. As técnicas vão melhorar. As cruzadas vão acontecer. O comércio vai voltar. A partir do século XI, nós vamos ter o ressurgimento do comércio dentro de um modo rural. Espera um pouquinho. No feudalismo, dentro desse modo rural, o comércio é uma atividade que vai gerar uma mão de obra que não quer ser servil, que quer ter mais liberdade. Então, o próprio feudalismo gerou uma contradição que vai fazer crescer no futuro o sistema que você hoje chama de capitalismo. Então, onde é que está a raiz desse sistema do capital? Onde é que está a raiz dessa gente que você chama de burguesa? Onde é que está a raiz desse comércio que voltou a crescer dentro do feudalismo? E por que o comércio voltou a crescer? Porque o feudalismo melhorou. Como assim, Renata? A partir do século X, você teve uma melhora das forças produtivas. A sociedade produziu também que sobrou. Eu chamo essa sobra de excedente produtivo. Esse excedente produtivo, meus amores, essa sobra passou a ser comerciada, vendida fora do controle total dos feudos. Significa que as feiras foram criadas e elas evoluíram tanto que elas se transformaram em burgos. E nesse burgo se desenvolveu ali a capacidade de comprar, de vender, de apurar, de emprestar, de cobrar um certo juro. Se desenvolveu ali o crescimento, o retorno de uma classe que você chama de burguesia. E essa classe um dia vai sonhar em dominar o mundo. Essa classe vai entender que quem tem dinheiro tem que ter poder. E no feudalismo não é possível a burguesia acumular ao mesmo tempo dinheiro e poder, porque o feudalismo não é demarcado pela quantidade de dinheiro nem de moedas que você tem no bolso, mas pela tradição de terra e nascimento. E isso a burguesia não tem. Então, outro sistema produtivo vai ter que surgir no mundo para abarcar uma classe endinheirada que está insatisfeita dentro do feudalismo, a burguesia. Mas até o século XI o comércio está ressurgindo, as feiras estão acontecendo, os burgos estão se restabelecendo. Mas você teve uma população que justamente porque o feudalismo melhorou, essa população cresceu. Lembra da sobra? Lembra do excedente? E toda vez que uma população está melhor alimentada e sentindo progresso, ela se multiplica. Então o mundo passou por crescimento demográfico. Agora houve uma coisa, toda vez que uma população cresce, toda vez que ela aumenta, e que isso é sintoma justamente da melhoria, a luz amarela liga, um perigo se estabelece. Curva demográfica, curva de população que aumenta, exige que as próximas sociedades e que as próximas curvas produtivas, inclusive de alimentação, continuem altas. O dia que acontecer uma catástrofe ou qualquer outra coisa que vai fazer a curva de população que está alta ter uma curva de produção menor, os produtos vão existir em menor quantidade, os preços vão aumentar e a população não vai conseguir consumir. Significa que essa sociedade que cresceu graças ao avanço do feudalismo vai correr um perigo terrível, a fome. Porque os alimentos vão estar com preços elevados. E porque outra tragédia vai se abater sobre a sociedade a partir do século XI. Período Baixa Idade Média. Momento, o feudalismo prosperou, mas vai começar depois a ter problemas, até chegar ao seu declínio final. A sociedade vai ficar doente, queridos.
Nós vamos ter o advento da peste negra no século XIV. Mas você disse que as técnicas tinham melhorado, Renata. Então, mesmo com a peste negra, a sociedade vai conseguir produzir como produzia antes. É lógico que não. Quando eu falei que as técnicas ficaram menos rudimentares e prosperaram, não se esqueça, por favor, que nós estamos antes do século XV. E que os braços humanos ainda significam instrumentos importantíssimos. E se essa população ficar doente, e se essa população passar a morrer, menos braços, menor produção, preços mais altos, e com preços mais altos, fome. E organismos famintos e doentes vão sucumbir diante de uma peste conhecida como negra. E aí, queridos, nós vamos entender que o feudalismo nunca mais vai ser o mesmo. E que a crise vai se instaurar, as revoltas camponesas vão acontecer, a guerra dos 100 anos vai se estabelecer e o senhor feudal vai perder controle sobre as sociedades. E um sistema político e econômico só se mantém enquanto os homens mais poderosos conseguem controlar grande parte da sociedade. E a fome, as guerras, as revoltas camponesas e o cheiro de morte fez os senhores perderem o controle sobre aqueles que eles dominavam há tanto e tanto tempo. Sabe o que é isso? Baixa Idade Média. Sabe o que é isso? Crise feudal. Sabe o que é isso? Crise do século XIV. Sabe o que é isso? A noção de que os senhores estabeleceram muralhas para resguardar o poder que eles tinham sobre uma sociedade. Mas as muralhas caem, os muros podem ser derrubados. Os servos passaram a fugir para as cidades. Legoff dizia, o ar da cidade liberta. E eu lembrei de novo de Ferreira Goulart. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. A vida vale a pena para mim, vale a pena para você.